Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Eu quero começar esse programa desejando a você muita alegria, muitas bênçãos, muita paz, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, é claro, já está no ar, ao vivo e em cores, o seu programa Vida e Saúde, programa que tem essa marca, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Só aqui no Vida e Saúde, fé e medicina caminham sempre juntas e quem ganha com tudo isso, claro, eu e você. Por quê? Vamos conhecendo como funciona o nosso corpo. É tão bom quando a gente conhece o nosso metabolismo, como funciona o nosso corpo. E é claro, conhecendo, a gente também se previne daquelas doenças oportunistas que tentam tirar a nossa paz. E no programa de hoje já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Renato Nardi Pedro, médico urologista, especialista em cálculo renal, minha gente. Aceitou o nosso convite justamente para falar sobre isso, cálculo renal. Vamos entender um pouquinho sobre os nossos rins, as pedras nos rins, como se formam, quais são os tratamentos, como a gente pode se prevenir daqueles cálculos renais. Dizem que é uma dor insuportável. Tudo isso a gente vai aprender hoje com o doutor Renato. Mas é claro, não é só isso, temos muito mais novidades para você, inclusive também o nosso momento de oração. E para você participar é muito simples do programa, 0 operadora 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se você quiser também mandar o seu e-mail, claro, fique à vontade. videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. Portanto, participe, interaja, quanto mais perguntas, mais respostas, e aí a gente vai aprendendo a como cuidar melhor do nosso rim. É o tema de hoje, cálculos renais. A nossa produção preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Renato, médico urologista, sobre cálculos renais. Vamos à matéria! Comecei a urinar com sangue e tal, eu tinha uns 15 anos. E depois disso, primeiro deu que era cristais, não chegava a ser pedras, depois disso eu comecei a ter cálculos e daí viraram pedras mesmo. Esse é o relato do Tiago, de 29 anos, que há 10 sofre com cálculo renal. E o cálculo renal é uma massa sólida formada por pequenos cristais que podem ser encontrados tanto nos rins quanto em qualquer órgão do trato urinário. É conhecido como pedra nos rins. E geralmente uma crise de cálculo renal, uma cólica, é considerada uma das dores mais fortes que existem. E o Tiago confirma. O jovem chegou a passar por cirurgia após uma crise de cálculo renal. Hoje, continua a expelir algumas pedras, mas sem dor. Para ele, é resultado da mudança de hábito. Eu só percebi realmente quando elas já estavam saindo já. Eu não percebi antes. E isso pra mim eu achei bom, porque mostrava pra mim que eu tava fazendo as coisas certas, assim, tomando água na quantidade certa que eu tava fazendo, e que provavelmente elas já estavam antes aqui e eu não sabia. E a ingestão de água faz muita diferença, e não é só ela não. Evitar alguns alimentos também pode ajudar. Fora o sal mesmo, a gente fala do sódio, né? Então, alimentos industrializados, eles são muito ricos em sódio. Fora isso, restringir um pouquinho a proteína, né? Então, claro que todo mundo tem uma necessidade de proteína diária, mas nunca exceder muito essa quantidade, para não sobrecarregar a função renal. Outro ponto muito importante que tem que ressaltar são suplementos nutricionais. Então, suplemento nutricional é sempre bom a indicação de um profissional da saúde. Além dos alimentos, o histórico familiar também contribui para o surgimento das pedras, como é o caso da Lívia. Na família dela, quase todos sofrem com o problema. Em 2014, ela fez uma cirurgia de urgência para a retirada dessa pedra. Hoje, a água é a melhor amiga dela. De comer eu não evito, mas eu tomo mais. A frequência de água que eu tomava antes, que era assim, nula, hoje eu tomo. Hoje eu tomo água o dia inteiro. Alimentos ricos em fibras, eles ajudam muito toda a parte digestiva, claro, mas também previne muito bem a formação dos cálculos renais. E também o consumo de frutas cítricas, né, que são ricas em ácido cítrico, que é um componente que evita a formação das pedras renais. Algumas dicas podem te ajudar. Fique atento à dor, ao urinar, à cor e ao volume da urina. Qualquer alteração, procure um médico.
Muito bem feita a matéria, muito bem ilustrada. Tenho certeza que a gente vai aprender hoje muito sobre cálculos renais. Mas agora eu quero convidar você, vamos receber o nosso queridíssimo doutor Renato. Seja muito bem-vindo, doutor. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios, doutor. A honra é minha, uma grande oportunidade, agradeço e estou à disposição para discutir o que me for possível sobre cálculo renal. Gente, o doutor Renato, ele é médico urologista, especialista em cálculos renais. Ele é esposo da doutora Sinira, médica reumatologista, que esteve também aqui, fez um maravilhoso programa. Um beijo, doutora Sinira. Ao pequeno Gabriel, filhinho do casal aí, pequeno Gabriel também, estão acompanhando o programa. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Viu? Tá aqui o papai, viu, Gabriel? Tá aqui o papai agora, é a vez dele, viu? Outro dia a doutora Sinira e o doutor Gabriel estavam assistindo, agora é a vez do doutor Gabriel, doutor Renato. Ô, doutor, antes de começar assim a falar dos cálculos renais, vamos entender um pouquinho onde tudo isso se origina. É no rim. Perfeito. Né? Então, por que o rim é importante? Qual é a função do rim? Nós temos 1, 2, etc. Vamos falar um pouquinho sobre a base de tudo que é o rim, doutor. O rim é um órgão vital. Ele é vital, sem ele a gente não consegue sobreviver. Existem algumas maneiras de tentar, como a hemodiálise, suprir a ausência do rim, mas são temporárias. Então o rim é um órgão vital. Qual que é a função do rim? A função dele é regular os eletrólitos, que são os sais do nosso corpo, regular o pH do nosso corpo, regular a quantidade de líquido que tem no nosso corpo. O rim é localizado na parte posterior do abdômen, ele é em número de 2, então ele tem 2 rins. Por isso que a gente ouve de vez em quando um pai que doa um rim para um filho, que os rins do filho não funcionam, o pai doa o rim inteiro, doutor. Doa o rim inteiro. Por quê? Porque ele tem 2 e nós conseguimos viver muito bem apenas com um rim, porque nós temos uma reserva muito grande do rim. Então, se a gente perder um rim inteiro, por qualquer que seja o motivo, mais metade do outro rim, ficar apenas com metade de um rim, a gente consegue ainda sobreviver com algumas limitações, obviamente, claro, mas nós conseguimos sobreviver sem hemodiálise. Então, o rim é um órgão vital que simplesmente regula o tanto de água que temos no nosso corpo, assim como os sais que nós produzimos para viver. Doutor, a gente viu que o fígado é uma usina, né? Uma usina que tem trocentas funções aí, né, doutor? Agora, o rim, ele filtra tudo isso, doutor? Ele é um coador, né, que nós temos lá dentro, que ele vai filtrando tudo, doutor? Pegando o que é bom, deixa passar o que é bom, segura o que não presta, etc. Essa é a função do rim? Perfeitamente. Diferente do fígado, o fígado tem inúmeras funções, principalmente pelo número de enzimas, de funções metabólicas que ele tem. O rim, existe várias funções dentro do rim também. O rim tem função glandular, tem função hormonal, ou seja, ele regula a pressão, ele regula a quantidade de glóbulos vermelhos, sangue que nós produzimos, mas a principal função do rim, eu diria que é a filtração realmente dos catabólicos, do que resulta do nosso sangue. Ou seja, o sangue vai ter que passar pelo rim. Sempre. Vai ter que passar pelo rim. E lá o rim tem essa função de, aqui tem matéria aqui estranha, eu vou segurar. Ele que segura, doutor? Ele que segura. Por exemplo, a água. Às vezes não é interessante jogar tanta água fora. Então o rim fala, não, eu não quero. Eu preciso. Eu quero. Por exemplo, a gente consegue perceber quando o rim está fazendo um esforço tremendo e não jogar água fora. É só olhar a cor do xixi no banheiro. Quando o xixi fica muito amarelo, muito concentrado, é o rim dizendo, eu preciso poupar água, mas esses sais que estão me fazendo mal, que vão me intoxicar, eu preciso jogar fora. Por isso que fica bem saturado, bem escura a nossa urina. Doutor, então é verdade isso que a gente viu na matéria, temos que, digamos assim, afogar, né, o rim de tanta água que a gente tem que tomar, é isso? Sempre é bom, sempre é bom. O número mágico seria pelo menos 2 litros de urina por dia. Isso é um número excelente. Para isso, se você tem que tomar 2,5 litros de água ou 3 litros, dependendo de quanto que você perde por outros meios, aí o número ideal é 2 litros de urina por dia. E essa máquina perfeita, doutor, os nossos 2 rins, etc., eles têm essa função de filtrar, etc., o nosso sangue, purificar o nosso sangue, etc., mas eles também podem ficar doentes. Sim. Quais são as principais doenças dos nossos rins, doutor? Olha, as doenças do rim são inúmeras, desde a incapacidade de filtrar
a urina, desde doenças inflamatórias, mas o urologista se preocupa com as doenças do escoamento de urina, os cânceres e as pedras no rim. Então, assim, as principais são câncer e obstruções renais, por exemplo, por cálculo. Doutor, a urina é o resultado final desse processo de filtração, de purificação do rim, doutor? É isso que produz Exato. a urina? Exatamente, é a purificação do sangue, para manter o nosso bem-estar hídrico em pH e em sais dentro do nosso corpo. Então, eu posso dizer que o líquido da nossa urina é aquilo que o nosso organismo está rejeitando. Pois é, perfeitamente. Para a gente mandar embora. Perfeitamente. Gente, olha, esse foi só o primeiro bloco. Eu vou chamar um intervalo, na sequência eu quero começar já a ler as suas perguntas, né? Você vai ligando 19 3871 9620, vai mandando o seu e-mail, vidasaude@rs21.com.br, porque no próximo bloco nós vamos mostrar a foto do rim, dos canais, da bexiga, e a gente vai começar a entender por que surge ali os cálculos renais. Então esse é o nosso programa Vida e Saúde, que vai para o intervalo, mas volta já, é claro, só para você.